Então, meus amados, hoje estarei falando sobre sal, sal da terra. O sal da terra. Inicialmente, quando o Senhor falou para mim sobre essa palavra, Ele falou sal da terra e luz do mundo. E eu comecei a me aprofundar estudando o que era isso, o que significava isso. E eu tive que dividir esse estudo em dois. Então, não perca o próximo, quando falar em luz do mundo. Hoje é sal da terra. Sal. Sal. Sal começa com S. Uma letra do alfabeto nosso, não é verdade? É a 18ª, 19ª, se usar o K, que é uma fora da língua portuguesa. Então, o sal, essa consoante, ela pode te dar o início de uma palavra sacro, santo, algo que é santo. Ela pode te dar uma palavra que é sábio, sabedoria, sabor, sacerdócio. Mas ela também pode te dar outras palavras. Uma palavra que fala em sarcástico, sacana, salobre, sacrilégio, sádico, safado, sagaz. Vários nomes que você pode usar essa letra S de sal, de Senhor, de Satanás. E daí, meu irmão? Você tem na tua mão uma responsabilidade. A Bíblia diz em Marcos, abra sua Bíblia em Mateus, quer dizer, Mateus 5. Olha lá o que está escrito em Mateus 5, versículo 14. Vós sois o sal da terra. E o 15, completando, né? É o próximo. Vós sois a luz do mundo. O 13, que é o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E o 14, vós sois a luz do mundo. Então a lição de hoje é lição, não digo lição. Talvez uma lição que a gente está aprendendo muita coisa aqui hoje. Vós sois o sal da terra. E sal, meu irmão, sal é algo que dá sabor. É algo que transforma uma coisa que poderia estar apodrecendo, sendo destruída, em algo que pode ser utilizado mais tarde, ou de uma forma tal, mantido sem haver a corrupção. E você, meu irmão, se diz a palavra, e o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia, e a palavra de Deus diz assim, vós sois o sal da terra. O que significa isso? Que você é sal. Quem já chorou junto com a esposa, com o filho, ou você mesmo um dia, e a lagriminha escorreu na tua boca? Que sabor que tem? Salgado. Caramba, você é sal então, hein? Tem sal dentro de você? Tem, meu irmão. Se você chorou, você tem sal dentro de você. Então você é sal. Quando você chora, quando você clama por uma vida, para a salvação do teu filho, salvação do teu esposo, do teu amigo, da pessoa que você está vendo sofrendo aí, lutas e aflições nesse mundo, que Satanás está tentando destruir. Você está sendo sal para ela? Você tem derramado lágrimas por ela? Isso é importante você ter no teu coração esse discernimento. Você é salvo. Você está salvo. Em Cristo Jesus você é salvo. E salvo significa livre. Livre, livre do perigo. Remido, resgatado. Salvo. Você é salvo. Através de quem? Através de Jesus. Jesus um dia estava sentado, foi até um poço pegar água. E ele chegou para a mulher e falou assim, dê-me de beber. E ela falou para ele o quê? Mas sendo tu judeu e eu samaritana, como posso eu dar de beber para você? Vocês não podem ter contato com mulheres samaritanas assim desse jeito. E daí Jesus falou o quê para ela? Falou que ele tinha da água da vida. Se ela tomasse da água que ele tinha, ela jamais teria sede. Que água é essa? É a água do Senhor. E sabe como é que o sal funciona? Como que o sal age? O sal, ele tem uma reação química, é o seguinte. Com a água, ele libera íon e cátion. Isso é sal. Libera um íon e um cátion. Cloreto de sódio é o mais comum que nós temos, né? Salzinho de cozinha que vocês usam aí, não usaram? Usam. O churrasquinho, temperado, uma costela, né? Um peixinho. Usamos o sal em tudo para dar sabor, meu irmão. E se você é sal, você está aqui nesse mundo para dar sabor. Para que você seja usado, para que você dê sabor a uma sociedade. Você seja uma diferença na tua família, na tua casa. Você seja um homem de Deus que as pessoas olhem para você e dizem assim, isso sim vale a pena.
Alguém já comeu um alimento sem sal e um salgado? Já. Já comeram. O com sal é melhor, não é verdade? Se alguém está usando sem sal, é por quê? Porque o sal suficiente que nós precisamos, Deus já dá nos alimentos para nós, muitas vezes. 2,5 miligramas é o suficiente de sal por dia para você. 2,5 gramas de sal. Uma colherzinha de sopa, suficiente para você, para estar em equilíbrio, porque você não consegue ter vida se não tiver sal. E daí? Sabe como é que o sal faz na tua mente, no teu coração, no teu corpo, no teu organismo? Ele faz o seguinte. Ele facilita uma reação química que chama sinapse, faz você pensar. O teu organismo, a tua mente, o teu cérebro vai poder pensar perfeitamente de acordo com o plano de Deus, como você foi criado, a sua imagem e semelhança, se você tiver o sal, que vai ocorrer aquela reaçãozinha para o teu cérebro funcionar direito, e daí você vai poder pensar direito. Você não vai estar sendo levado por uma situação, uma droga, uma coisa que te destrói a tua mente, destrói o teu pensamento. Você vai estar sendo um homem vivendo a imagem e semelhança de Deus. Vivendo e adorando o Senhor em espírito e em verdade. Verdade isso aqui, ó, é carne e osso. Isso aqui é verdade. Aparência aqui, ó. Hoje eu estou com um terninho aqui, ó. Eu e nossos irmãos aí, porque nós estamos representando uma associação que são em 200 países do mundo. Nós estamos representando essa associação. Mas muito maior que isso, meu irmão. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Então, por isso que estamos aqui. Estamos aqui fazendo mais por sermos embaixadores de Cristo do que essa associação que os homens criaram, ditados e orientados por Deus. Essa história dos Gideões, ela começou porque um homem quis ser um homem fiel a Deus, de estar querendo ler mais a palavra de Deus, de estar sempre em contato com a palavra de Deus. E ele prometeu para sua mãe o seguinte, que ele sempre estaria lendo a Bíblia todo dia antes de dormir. E um dia Deus colocou no seu coração de que no hotel que ele chegou lá, ele não tinha a Bíblia, daí 2 repartiram aquele momento e estiveram juntos ali, lendo a Bíblia juntos. Aí se formou os Gideões internacionais. 2 homens, que daí se juntaram a 3, fizeram uma reunião, marcaram uma reunião 1 ano depois para ser começada essa associação. E foi para quê? Por causa de obediência, de a palavra de Deus não volta vazia. E que essa palavra é conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu irmão, se você quer ser liberto, conheça a palavra de Deus. Essa palavra te ensina que você é sal dessa terra. Você é o sal que dá sabor. Você é o sal que vai fazer com que nada se perca. Aqui tem pessoas com mais idade que chegaram a utilizar o sal antes da geladeira existir. Levante a mão quem usou o sal antes de existir geladeira aqui, por favor. Sem vergonha. Mais alto, mais alto. Obrigado. Sabe como é que usava o sal? Não tinha geladeira, meu irmão. Salgava, fazia lá o charquezinho. O nordestino usa a carne seca, o charque, etc. Tal. E daí? Para não estragar a carne. Para chegar daqui 1 mês e ele poder ter uma carne saudável para poder ser consumida. Não corrompida, destruída, apodrecida. E você é sal para que essa carne não apodreça, não se destrua, para que você seja sal para as pessoas aí fora também, para que a carne não se destrua, não se apodreça, não se perca. Você é usado para isso, meu irmão. Então você é sal da terra. Daí, meus irmãos, vem o que o Senhor nos fala. Você está no vermelho ou não com a tua condição de vida? Você tem uma condição que você precisa ter um entendimento. Nas empresas tem o saldo. O saldo. O teu saldo é positivo ou negativo diante de Deus? Você está no vermelho? Você tem que refletir, meu irmão. É no teu coração, é Deus que conhece o teu coração. E você sabe. Então o Senhor chama a tua atenção para que o teu saldo diante de Deus esteja no azul. Não sei se usa-se azul, verde.
mas não no vermelho, meu irmão. Que você esteja com a tua vida diante de Deus, não no vermelho, mas diante de Deus, um saldo positivo, não um saldo negativo. E Deus tem uma aliança perpétua. Ele fala que Ele fez uma aliança perpétua com o seu povo, aliança de sal, perpétua. Como é que é isso? Lá no Velho Testamento, em Números 18, 19, fala sobre isso. 2 Coríntios, peço para vocês abrirem, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, 2 Coríntios. Abram lá. 2 Coríntios 13, 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Segunda Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não saber quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovado. Você está no vermelho, meu irmão? Examine a você mesmo. Analise o teu coração. Esteja se santificando, esteja buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus que diz, e ela não é mentirosa. Então essa palavra precisa ser vivida, ela precisa ser guardada no teu coração, e você precisa viver ela na plenitude. Erreis por não conhecer as Escrituras, é o que diz a palavra. A gente erra porque não conhece. De repente se escuta uma pregação e daí começa a ficar tudo tão simples, tão claro para você, mas nossa, é assim mesmo. Nossa, que coisa interessante. Conheça a palavra, meu irmão. Se aprofunde em conhecer a palavra. Vai ter pessoas aí fora, amanhã depois, que vai questionar a tua fé. E você não vai saber qual é a razão da tua fé, porque você não conhece a palavra. As pessoas vão cobrar de você. E daí, você é crente porque você é um cristão, você é um homem de Deus, você é um pequeno Cristo, o que você é? E daí você vai ter que falar o que o Espírito de Deus fala na palavra. Uma palavra que dá vida e vida e abundância, transforma, te corrige, redarguir sua vida e te ensinar, te dar sabedoria. E Mateus 5,13 é a palavra-chave que nós lemos aí. Vós sois o sal da terra. Marcos capítulo 9, versículo 50. Abra lá em Marcos, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para trás, quer dizer. Marcos 9. Olha o que diz a palavra aqui, em Marcos 9, 50. Bom é o sal, mas, olha uma condição aí, ó, depende de uma condicional, que ela depende de você. Mas, se o sal se torna insípido, com que o temperareis? E daí, meu irmão? O teu sal é insípido, ou seja, não tem gosto nenhum, não serve para nada. Sabia que o sal insípido não serve para nada? E daí? O teu saldo está positivo? Você é sal, a palavra de Deus diz. E você tem sido sal? Porque cada um será salgado com fogo. Nossa! E cada sacrifício será salgado com sal. Nossa! O que o sal tem a ver com tanta coisa desse tipo? A palavra de Deus. Esse pacto que Deus fez com o homem, um pacto de sal, algo que o homem precisa ser sal aqui nessa terra. Senão ele para nada serve. Colossenses 4,6, para encerrarmos. Abra sua Bíblia, Colossenses 4,6. Essa palavra que fala aqui é a Bíblia. Essa Bíblia que os gideões entregam. A palavra, a vossa palavra, que sai da tua boca, porque você é sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E daí, meu irmão? Você vai saber como responder ao teu filho, ao teu esposo, à tua esposa, ao teu amigo, ao teu inimigo. A palavra de Deus nos diz assim, que nós não devemos ter inimigo algum. E daí? Você tem inimigos?
Tem gente que não gosta de você, e nem de mim. Porque você é um servo de Deus, ou porque você não é sal. Então seja temperado, meu irmão. A tua palavra, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Para que elas possam ouvir você e dizer assim, eu quero ouvir mais essa pessoa. Esse meu vizinho é uma pessoa que eu preciso ouvir mais, porque ele tem algo diferente. É gostoso de ouvir a palavra dele. Essa palavra é algo que me satisfaz o meu coração. Eu fico satisfeita de ouvir o que essa pessoa faz. O que você está falando para o teu vizinho, para o teu amigo, para a pessoa conhecida. E você, meu irmão, tem sido essa pessoa que tem sido sal? Você tem tido o sal temperado na sua boca para você dar sabor, para que você seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus? No tempo de Roma, pagava-se com sal o trabalho. Aí vem o salário. Salário vem de sal. Pagava-se com sal. A pessoa trabalhava o dia inteiro, ganhava um punhadinho de sal. E o restante, para ela viver, fazer outras coisas, ela tinha que produzir lá, isso aqui lá, mas o sal trabalhava para ganhar o sal, o salário. Vinha o salário. Então o sal serve para conservar alimentos, carne, picles e assim por diante. Fixar cores em tecidos. Um tecido desse aí, muitas vezes, para dar cor, para ela ficar fixada mesmo, usa-se sal. Quando está congelado um asfalto lá nos Estados Unidos, Canadá, outros países da Europa, que tem bastante gelo pelo asfalto e neve e assim por diante, os carros vão para lá e para cá e batem tudo, para não acontecer isso, joga-se sal no gelo, o sal derrete, mistura-se com a água, derrete e daí fica só asfaltinho. Por quê? Porque a água salgada ela pode ficar abaixo de zero vários graus e não congela. E daí você tem sal em você, de você estar num ambiente que é gélido, sem fé, sem esperança, sem amor, e você continuar sendo aquela água que está em você, o sal em você. Então, meu irmão, você não deve congelar quando houver frieza, você não deve deixar de ser sabor, o teu sal não pode ser insípido. Na sua comida precisa-se do sal. Ele tira a umidade de locais quando for necessário. Tem gente que chega a colocar um salzinho na geladeira, não é verdade? O sal puxa umidade. Ah, mas o sal não puxa umidade, ele tem umidade. Porque eu coloquei um sal no saleiro e eu fui passar lá e está tudo. Daí joguei arroz dentro do sal. Invertido, entenda a coisa. O sal que puxou umidade para ele estar úmido. O arroz ajuda ali, né? A bater enquanto vai no buraquinho, daí toca o sal para fora. Mas você tem que saber que o sal que puxou aquela umidade era a umidade que estava no ambiente do sal, estava lá. Mas o sal puxou a umidade, que ele tira a umidade dos locais. Com a água, a eletricidade se aumenta, não é verdade? Hoje parece uma aula, né? Quem gosta de aula está gostando, e quem não gosta agora está pensando, caramba, o que fui fazer lá na igreja hoje? Aprender física, etc. Tal. Fundamentos para os seres vivos. Precisamos do sal. Vocês sabem que para fazer chover, avião vai lá por cima das nuvens, joga um punhado de sal lá e daí chove aqui. Para fazer chover, joga um mísselzinho aqui, ó, pau, estoura lá em cima da nuvem, sal, faz chover. Para que chuva? Para trazer vida, para fazer com que o que está seco comece a produzir. Então, meu irmão, o sal da terra é o que o Senhor quer que você seja. Sal da terra é o que o Senhor quer que você seja. E Ele quer mais, sal da terra e luz do mundo. Pega na cadeira que você está no lado aí, passa a mão nela assim, ó. Todos vocês aí. Cadeirinha que está no lado aí. E daí? Essa cadeira aí, muita gente já sentou, né? Quanta gente sentou aí? Familiares teus, amigos, pessoas que você não topava muito, mas veio para a igreja e você aguentou ela até sentar ao teu lado. Você discutiu com a esposa um dia, e ela sentou no teu lado, isso aqui lá, moral da história. Muita gente sentou aí. Tem gente que sentou aí, que o Senhor já levou para si. E você foi sal para ela? Você foi um homem temperado, uma mulher temperada para as pessoas que sentaram nessa cadeira um dia? E os que vão vir ainda no futuro? Seja sal para ela. Leve algo temperado para as pessoas,
porque Deus quer que você seja sal aqui nessa terra. Senão nós não estaremos cumprindo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você seja sal, meu irmão. Que Deus abençoe a santa palavra.